Boa noite a todos os nossos alunos do EJA Etapa 6, da SEDUC, né? Alunos que acompanham as nossas aulas aqui pelo canal Educação, alunos que estão matriculados, alunos que também estão assistindo no YouTube, né? Que são da rede SEDUC e também que nos acompanham no nosso projeto de mediação tecnológica, tá? Boa noite a todos, eu sou a professora Marília Ferreira, vou estar aqui em substituição à professora Flávia no nosso sábado letivo, tá? E a proposta do sábado letivo sempre é trazer conteúdos que reforçam aquilo que vocês já trabalharam com os titulares de vocês durante aí o bimestre, tá? Então, hoje, o assunto que nós vamos trazer de reforço é um assunto bem interessante, que a gente vai falar com bastante calma, vai trazer para vocês alguns pontos importantes e vai resolver bastante atividades aqui para que a gente possa ter nas nossas aulas aí todo esse processo dinâmico de ensino-aprendizagem, tá bom? Na nossa cartela aí você reconhece o nosso conteúdo, que é o conteúdo de regência. E dentro da regência, a gente vai falar da regência verbal e vai falar da crase, né? Que é também um ponto importante que surge dessa necessidade de compreender que palavras nos nossos discursos são regidas por preposições, né? E muitas vezes essas palavras, tanto regidas como as regentes, elas impõem aí uma preposição do tipo, uma preposição específica, que é a, que também pode aparecer antes de um artigo que acompanha o complemento desse termo regente com o artigo a também. Então, a gente vai ver que é um caso que está sempre atrelado a esse conhecimento, tá bom? Então, aos nossos alunos do EJA Etapa 6, vamos lá. As nossas amigas aqui, tradutoras de Libra, né? Nós vamos trabalhar bem, de uma forma bem condensada com elas, para que você possa também ter todo o aporte que você precisa, tá? E aí, olha, eu trouxe para a gente iniciar nossas aulas memes, né? Vocês gostam das redes sociais, e aí, ó, nas redes sociais, quando a professora disse que hoje vai ser regência verbal, olha a cara da pessoa, a cara do estudante aí, gente, ó. Nós vamos ver que vocês já... Oh, perdão, aqui. Esqueci aqui de colocar para vocês a questão da canetinha, ó. A cara da nossa aluna, né? Não revire os olhos, não. Se estiver aí acompanhando, não faça isso, não. Vai ser fácil. Não fique com essa cara assustada aqui da nossa repórter, não. Porque regência verbal e nominal são assuntos muito importantes e significativos. Nós vamos ter aí a noção que nós vamos precisar esclarecer aí de uma forma bem específica, bem clara, as condições que envolvem esse termo, tá? Vamos lá trabalhar o primeiro aspecto de conteúdo? Bom, gente, ó, como eu disse para vocês, a gente vai falar sobre a regência verbal e nominal, ou a gente vai falar sobre a regência. A regência, de forma específica, é a condição que certos nomes, né, certos vocábulos têm de solicitar um complemento, tá? E esse complemento, que a gente chama de termo regido, né, muitas vezes vem associado aí a uma preposição específica. E essa preposição, ela vai também estar relacionada ao sentido da palavra. Então, por exemplo, a gente vai ter verbos como o verbo assistir. O verbo assistir tem vários tipos de regência, dependendo do sentido dele. Nós temos, por exemplo, a regência de nomes, né? Também os nomes, eles vão ter, muitas vezes, sentidos diferentes e vão solicitar aí situações diferentes, tá? E às vezes a gente confunde nos nomes as próprias preposições. A gente sabe que aquela palavra precisa de um complemento, né? Mas eu faço muitas vezes a utilização de uma preposição inadequada em torno daquele complemento. Então, ó, nós vamos encontrar aqui os dois elementos, a regência verbal e a regência nominal. Com relação à regência verbal, a gente vai trazer hoje os verbos, né, transitivos diretos, indiretos, para que a gente possa fazer
aí o processo de conhecimento, principalmente de verbos que possuem mais de uma regência, tá? Então, qual é a definição aqui no nosso mapa mental? Regência é o estudo da relação entre verbos e nomes e os seus termos que se ligam a eles. Os verbos podem ser ligados aos seus complementos, que são os objetos, ou então os adjuntos adverbiais. E os nomes, eles são complementos, ou eles são complementados pelos adjuntos adnominais, ou então pelos complementos e eventuais predicativos, tá? O que a gente vai poder observar é que muitas vezes os casos que a gente estuda são os casos que estão relacionados a essa condição aqui. Polissemia, semia, semos, significa sentido. E aí, olha, são os vários sentidos que as palavras possam ter. Eu até já falei aqui para vocês do verbo assistir. O verbo assistir tem dois sentidos, ver e cuidar. Ou melhor, tem entre os seus sentidos dois que ele destacou aqui nesse mapa. O ver e cuidar, porque ainda tem o de morar, né? Ou de estar com residência fixa. A gente vai poder observar que ver é sempre um verbo, o verbo assistir no sentido de ver é um verbo intransitivo indireto. E o verbo assistir no sentido de cuidar é um verbo transitivo direto. Então, ó, dificilmente a gente vai, por exemplo, assistir a um filme, né? A gente faz sempre, né, assistir a novela. Muito. Aí, olha, veja, eu assisto ao filme, eu já sei que o verbo assistir, no sentido de ver, ele tem aqui a presença do a preposicionado, que vai acompanhar o termo regente. E aí a gente vai poder observar que o filme é uma palavra que vem acompanhada do artigo. Por exemplo, se eu troco a palavra filme por novela, né? Aí, olha, a novela aparece acompanhada do artigo e o a que vai vir acompanhando, assessorando aqui o verbo assistir no sentido de ver. Aqui, gente, a gente vai encontrar, ó, uma situação que a gente vai estudar ainda hoje, ó. O exemplo da crase. A crase é quando eu junto, ó, quando eu tenho essa ocorrência aqui, uma preposição que acompanha o verbo e um artigo que acompanha o seu complemento. E aí eu não posso repetir esses dois as. Eu mantenho um a e faço uso do acento grave, indicador da situação de crase, tá? Então a gente vai ver, olha, que para a gente estudar a crase, a gente vai precisar exatamente desses conhecimentos a respeito da regência. Tanto a regência de nomes quanto a regência de verbos, tá? Então, o que que a gente vai observar? É que os verbos, né, a gente vai falar sobre essa regência aqui, ó, regência verbal. Os verbos, eles podem ser classificados em 3 modalidades. Nós temos os verbos transitivos, ou em 2 modalidades, os verbos transitivos e os verbos intransitivos, tá? Quando um verbo é transitivo, é porque ele precisa de complemento. Quando ele é intransitivo, ele não precisa de complemento. Ele, por si só, já tem a sua significação. O que é que acontece com ele? Eventualmente, um adjunto adverbial, tá? Quando a gente tem os verbos transitivos, a gente pode ter 3 modalidades dele. Os verbos transitivos diretos, os verbos transitivos indiretos e aqueles que são transitivos diretos e indiretos. O que é que isso significa? Você deve ter estudado com a professora. Que os transitivos diretos, eles não pedem preposição. Então, ó, a gente não precisa se preocupar com preposições assessorando o verbo. No caso do verbo intransitivo, transitivo indireto, ele já precisa de uma preposição. E é aí que você vai ficar prestando atenção, porque às vezes determinadas preposições são aí desconhecidas ou mal aplicadas e acaba mexendo com o sentido do verbo, tá? E quando nós temos os verbos transitivos que precisam
de complementos com e sem preposição, né? E aí a gente chama eles de verbos transitivos diretos e indiretos. Quem recebe, recebe algo de alguém. Então, se você dizer, eu recebi a mesada, aí o pessoal vai dizer assim, de quem? Ou seja, de imediato, a gente vai responder as perguntas, o que você recebe, ou quem você recebe, e para o complemento indireto é de, para ou com, né? Ou seja, você vai estar sempre perguntando com o auxílio da preposição, tá? Então, a gente vai poder perceber que a regência verbal, as regências, né, elas podem estar relacionadas tanto a verbos quanto a nomes, e no caso da regência verbal, a gente precisa lembrar desse conhecimento aqui, para que a gente possa ter. Portanto, como eu disse para vocês, tem casos especiais, principalmente aqui, em relação aos aspectos relacionados à nossa, da nossa regência, tá? Os casos especiais. Nós vamos ver aqui que ele, inclusive, já deu uma dica aqui, verbo visar, implicar, precisar, agir, adiar, peraí, deixa eu apagar aqui para ver se, então, acabei escrevendo, agradar, muito bem, gente. Todos esses verbos, eles são verbos polissêmicos. Volto a repetir, o que é um verbo polissêmico? É um verbo que tem vários sentidos. Tem um só vocábulo e pode representar coisas diferentes, tá? A gente vai poder perceber aí, que dentro desses aspectos, a gente vai poder analisar todas essas estruturas agora. Bom, para a regência verbal, eu selecionei alguns casos especiais. Que casos são esses, professores? De verbos com várias possibilidades de sentido. E é claro que, dentro dos sentidos, ele se comporta com uma regência. O verbo assistir é um deles. Você viu que lá no nosso slide, a gente falou para vocês, que a gente tem aqui o verbo assistir no verbo ver. A gente viu aqui, a questão do verbo ver e vimos aqui a questão do verbo cuidar. Aí eu até falei, não são só esses, tá? Tem mais também. Veja o caso do verbo assistir. O verbo assistir, tem 1, 2, 3, 4 sentidos. 4 possibilidades de construção de sentidos. Nós temos o sentido do cuidar, né? Onde ele é um verbo transitivo direto. O médico assiste o paciente, né? Nós temos o sentido de ver. O garoto assiste a série na TV, né? E aí a gente vai ver aqui, que quando a gente tem o verbo no sentido transitivo indireto, a gente vai precisar, prestar atenção. Ele exige a preposição a. E se eu tiver, no caso, que colocar um artigo acompanhando o meu substantivo aqui, que complementa a ação verbal, aí eu já vou ter aquela situação que eu disse para vocês. Mantém um a, faz uso do sinal grave para poder identificar, tá? Morar, o verbo assistir também tem essa conjuntura. Eu assisto em Paris, né? Assisto no sentido de morar, né? De ter permanência fixa. Competência, aí o verbo assistir no sentido de ter competência, mostrar a competência, é um verbo transitivo indireto, porque quem tem competência a competência está relacionada a uma pessoa, ou seja, assiste ao juiz julgar o caso. Então, é de competência dele, né? É um assunto dele. Então, é um verbo que possui aí a sua transitividade indireta, tá? Então, veja bem, tem que memorizar os sentidos. Sentidos que são preocupantes, é o sentido, no caso, dos transitivos diretos e indiretos. Por quê? Porque você precisa identificar aí as situações que podem acontecer, de haver a preposição relacionada a um nome que aparece
ligado, ou melhor, apresentado de forma específica por um artigo, tá bom? Então, alternativa, aí o primeiro dos nossos verbos hoje. Segundo, a exemplo aqui de uma tirinha, para a gente poder ver a aplicação. Era uma vez, espere, o que foi? Este livro foi um best-seller? O senhor foi premiado? Ou o autor foi premiado? Entrou na lista de todos os jornais? Só quero histórias altamente recomendadas. Há elogios na contracapa? Era uma vez um menino chato que passou a dormir sem historinha. Esse livro virou filme? Podemos assistir ao vídeo? Olha aqui, gente, a utilização do verbo assistir. E a gente viu, assistir no sentido de ver, transitivo indireto. Ele colocou a preposição e o artigo que acompanha o substantivo masculino vivo. Então, está corretamente utilizado aqui o sentido do assistir, nesse último balão da fala do Calvin, né? Então, a gente tem que ter cuidado, porque como a gente sabe que ele tem situações que ele aparece sem a preposição, às vezes gera essa confusão. Bora lá. Aspirar. A aspirar, nós temos dois tipos de sentido. No sentido de respirar, colocar para dentro dos pulmões aquele odor, ou então no sentido de correr atrás, de bater uma meta, de almejar, tá? E aí, olha, veja bem, se é no sentido de solver, de respirar, ele é verbo transitivo direto. Aspiro o perfume das flores, ou seja, cheiro, inalo, né? Aspiro ao cargo de diretor financeiro. Aí, olha, se é como meta, como algo que você almeja, como uma situação que você pretende alcançar, ele é verbo transitivo indireto. E aí, nós temos a preposição do verbo, né? E o artigo do substantivo, que seria o complemento verbal. Então, aspiro ao cargo de diretor financeiro. Então, aspirar, cheirar é algo que não precisa de preposição, vem só acompanhado do artigo. Aspirar no sentido de almejar, já temos a preposição, vamos encontrar aí essa perspectiva, tá bom? Então, esse aqui foi fácil, né? O primeiro foi mais difícil, 4 regências, né? Aqui temos só 2. Eu aspirava a um cargo melhor. Então, capriche nos cantinhos. Olha aí, gente, quando ele aspirava, é quando ele pretendia, né? Pretender. Ele almejava. E aí, quem almeja, almeja a alguma coisa. Portanto, corretíssima aqui na nossa charge a utilização. Aí o deboche da chave está em que no cidadão entender que era o aspirador, né? Ou seja, o inalador de informação. Então, capriche nos cantos aí para aspirar tudo aquilo que você precisa naquele momento, tá? Vamos lá, regência do verbo chegar. Olhe bem, gente. O verbo chegar são verbos que indicam movimentação, né? Ir e voltar também são verbos que indicam movimentação. Veja que os verbos ir e voltar, eles são verbos intransitivos, mas exigem um adjunto adverbial que possui a preposição a. Ou seja, apesar deles não terem a necessidade de ter um complemento do verbo, porque por si só a ação já é plena, o adjunto adverbial que você utiliza para especificar onde essa ação ela vai lhe levar, ele precisa vir preposicionado, tá? E aí a preposição, gente, é a, porque muitas pessoas, quase 100% da população, fala, vou no banheiro, né? E aí a gente sabe que no banheiro, aqui, é a contração da preposição em com o artigo o artigo que acompanha aqui o nome
banheiro, tá? Então, a gente vai observar que a inadequação foi no uso da preposição errada, errônea aí, tá? E aí a gente vai encontrar, olha, ir e ficar, né? Então, no sentido de você ir e voltar, você sempre utiliza a preposição a. Se você utiliza o verbo ir no sentido de ficar, estabelecer residência, a preposição é para. Veja aqui, ó, não morarei mais aqui, vou para Paris, né? Olha, veja que para Paris a ideia é de que você não volte. Para o banheiro você vai rapidamente, né? Então é momentaneamente. Então nunca vá para o banheiro, vá ao banheiro e nem no banheiro, é sempre ao banheiro. No porque a preposição em é inadequada e para porque você não vai morar lá dentro do banheiro, tá, gente? Então temos aí. E chegar, todo mundo tem que chegar a algum lugar e não em algum lugar. Até porque a preposição em dá uma ideia de que você montou em cima, né? Está dentro daquela ação, né? E não chegando ao objeto ou ao local almejado. Então, cheguei à casa, e aí a gente vai ver, olha, a casa é um substantivo feminino, que pede um artigo que o acompanhe. E aí, ó, veja aqui o caso que a gente vai discorrer já já. Como é um verbo que é regido pela preposição a, e a palavra que a complementa é um substantivo feminino que também pode contar com o artigo a junção desse artigo com essa preposição é o caso perfeito para você, ó, manter só um a e fazer uso do sinal grave, que é a indicação da crase, tá? Então, sempre isso faz com que a gente possa identificar essa situação. Então, o verbo chegar, sempre a algum lugar. O verbo ir, no sentido de voltar, é sempre a preposição a, mas ela acaba se tornando aí essa informação que identifica o local para onde você vai. E o ir, no sentido de ficar, seria estabelecer residência, seria aí a preposição para, tá bom? Vamos lá, gente, ó. Violência aumenta em São Paulo. Oba, estou com sorte. Consegui chegar em casa sem sofrer nenhuma violência. Pergunto para vocês, gente. Aqui, em relação ao chegar, nós tivemos a correta aplicação da regência? Nós tivemos aqui o chargista, né? Utilizando as regras, o padrão normal. Bom, aí a gente vai lembrar de uma coisa que a professora sempre fala, do padrão formal, que também pode ser chamado de padrão culto, e o padrão informal, que também pode ser chamado de padrão popular. Então, o que é que você faz? A charge, ela é característica, a charge é um texto cuja a característica, que é um R, permite, por exemplo, a linguagem informal. Ela permite a linguagem informal, tá? Então, se eu fosse fazer o julgamento dessa charge, eu poderia até dizer que ela não está inadequada, né? A regência do verbo chegar. Por quê? Porque o texto charge tem como princípio ter uma linguagem mais leve, menos consolidada nas regras gramaticais. Mas se eu peço para você analisar a charge em relação ao padrão formal, aí você sabe que, ó, em relação ao padrão formal está errada. Acabamos de dizer que o verbo chegar tem como preposição a e não a preposição em. Então, para a gente corrigir aí a frase, ele deveria ter assim se expresso. Estou com sorte, consegui chegar a casa sem sofrer nenhuma violência, né? Então, a gente vai poder observar aqui que nós temos uma aí pequena, um pequeno desvio da norma padrão, tá bom? Então, até apagar aqui, mas acho que, deixa eu ver aqui,
E no final eu acabo botando aqui as coisas, né? Pronto, deixa eu só colocar aqui, aí eu coloco em cima, e aí você não perde nada. A gente tem um padrão informal. O ar-condicionado está quente. Então, a gente vai poder aqui identificar, ó, é um erro clássico, a regência do verbo chegar. Muitas vezes, na informalidade, as charges, por exemplo, elas são textos em que a gente tem essa linguagem informal como característica, né? A possibilidade de utilizar essas quebras de estruturas, tá bom? Custar, gente, olha, custar pode ter dois tipos de sentido. Custar no sentido de ser custoso, difícil, complexo, e custar no sentido de valor, né, de ser caro. Então, a gente tem aqui, ó, um texto no sentido de complexo e outro texto no sentido de caro, né, algo muito expressivo. E aí a gente vai poder identificar, ó, esses dois aspectos aqui. O custoso no sentido de complexo, ser difícil, né, com muita elaboração, ele sempre é um verbo transitivo indireto. Exige a preposição. E a preposição exigida é a a. Se ele tiver no sentido de caro, de ser expressivo, né, de ter um valor acentuado, ele é um verbo transitivo direto. Ele não exige a preposição, tá? Então, a gente vai poder observar que nós temos as informações relacionadas àquilo que seria a aplicação do verbo custar. Próximo. Ah, esse é um problema. Todo mundo utiliza ele erradamente. O verbo namorar, gente, ele é um verbo que ele tem uma só regência, um só sentido. Só que as pessoas confundem demais. Na norma popular, nós sempre utilizamos ele como verbo transitivo indireto, cuja preposição é sempre o com, né? Mas ele não é um verbo transitivo indireto, ele é um verbo transitivo direto. Ele não precisa, entre ele e a informação com quem você namora, de uma complementação com preposição, né? Desse artifício da presença da preposição. Então, namorou Maria durante anos. Olha o verbo aqui, ele namorou quem? Maria. Então, veja que a ação de namorar, ela só pede que você identifique a pessoa. Não pede que você identifique e não exige nenhuma ligação. Namorou com a Maria é quando você namora uma outra pessoa acompanhada de uma terceira. É isso que a preposição com vai estar estabelecendo. Ah, professor, mas eu falo sempre que namorei com fulano. Sim, como a gente acabou de falar para vocês, existem dois padrões de linguagem. A norma padrão diz que o verbo é transitivo direto e não pede preposição. A norma coloquial, né, popular, informal, pode aceitar você namorando com aquela pessoa, tá? E aí a gente vai poder identificar esses aspectos também, tá? Então, a gente vai poder analisar esses elementos dentro daquilo que seria as duas possibilidades. Veja que a gente vai encontrar aqui, ó, várias situações, e a primeira delas vem através de uma atividade. Você que está acompanhando as nossas aulas pelo canal, você vai agora prestar atenção nessa charge. Olhe com bastante cuidado. Eu vou pedir um tempinho aqui só para você organizar suas ideias. Acabamos de falar desse verbo aí, gente, e ele pede para que você analise o quadrinho em relação à regência verbal. Se está tudo ok, se está tudo certinho, se há algum equívoco ou alguma situação que não seja importante, tá bom?
Para você olhar aí, lá na sua escola, ou lá na sua casa, você está assistindo pelo tablet, computador, você está assistindo pelo seu celular, você também vai ficar prestando atenção, tá? 2 minutinhos aqui para os nossos alunos. Gente, ó, vamos lá analisar. Seja sincera. Você está namorando comigo ou com minha carteira? Qual o desvio da regência verbal encontramos no quadrinho abaixo? É o desvio do verbo namorar, gente, ó. O verbo namorar é um verbo transitivo direto, né? Você não vai poder utilizar nenhum complemento que seja objeto indireto, nem outro complemento que seja com preposição. Até porque, ó, como sendo um verbo transitivo direto, namora-se, né? Namorar não exige preposição. Então, a exigência exige preposição. A exigência da preposição se enquadra também ao uso de pronomes oblíquos. E os pronomes oblíquos têm que ser relacionados aí à primeira pessoa, né? Então, no caso, comigo é um pronome oblíquo que funciona como objeto indireto. Por quê? Com a pessoa, com a primeira. Então, o com, que é a preposição, ele acaba sendo incorporado na formação, né, do vocábulo do pronome oblíquo. Então, nesse caso aí, a gente vai ter que trocar pelo pronome me, né? Porque esse pronome me, ele é um pronome que pode ser identificado como auxiliar de um verbo que seja transitivo direto, porque ele é um objeto direto. Então, tem que refazer. Então, você está me namorando, aí, ó, muda para o objeto, o objeto direto, ou a minha carteira. Ou seja, você tira a preposição, porque ela não é exigida no verbo namorar. Então, veja que aqui, ó, o certo seria
Seja bem sério, você está me namorando ou a minha carteira? Então, você está namorando a minha pessoa ou a minha carteira? Então, a gente vai ver que a pobre da moça aí está sendo acusada de oportunista pelo rapaz. Ele fez a utilização dentro da charge é permitida. Mas como a questão pede para que você diga qual é o desvio, aí você já sabe, foi a regência que não foi obedecida, tá bom? Então, aí, ó, regência do primeiro verbo. Vamos lá, passando adiante. Visar, olha lá, que a gente colocou para vocês, tá? O verbo visar também tem 2 sentidos e 2 regências diferentes. Visar no sentido de ter como objetivo e visar no sentido de mirar, apontar, né? O visar no sentido de objetivo, ele exige a preposição. Portanto, ele é um verbo transitivo indireto. E aí, como ele precisa de um objeto indireto, ele vai exigir a preposição a. Aqui, visamos a aprendizagem. Olha aqui, né? Dentro dessa sala de aula, esse quadro verde, que a gente tinha em muitas escolas, que agora foi substituído ou pela lousa digital ou pela lousa de acrílico. A gente tem aqui, ó, o verbo visar sendo aplicado com o sentido de objetivo. Ele exige a preposição a e o nome aprendizagem é um substantivo feminino. Portanto, ele vem acompanhado de um artigo. E aí, ó, olha o caso da crase aqui já acontecendo. A gente vai falar ainda na nossa segunda aula. Com o objetivo de mirar, ele não exige preposição. Visou o bandido à distância, ou seja, mirou, apontou a arma, né? Ou ficou naquela linha de olhar específico aí, tá? Então, veja bem, ó, aqui já estamos falando novamente dessa danadinha aqui, dentro das possibilidades de discussão. Esquecer e lembrar. Eita, o esquecer e lembrar é porque tem 2 tipos de esquecer e lembrar. Tem o esquecer e o lembrar e o esquecer-se e lembrar-se. Ó, esquecer-se e lembrar-se. Professor, e tem mesmo? Tem. Por quê? Porque tem um que não é pronominal e tem outro que é pronominal. Então, quem é que vai definir se é pronominal ou não pronominal? A pessoa que faz o discurso, né? Que pode ser você. Se você não coloca o pronome, aí preste atenção. O verbo esquecer e o lembrar é sempre transitivo direto. Então, esqueci o nome das chaves. Lembrei o nome dos meus amigos, tá? Professor, e não pode ser esqueci do nome? Não, tá? Por quê? Porque ele só vai possuir preposição se ele for pronominal, tá? Vi acrescentado lá. Então, esqueci-me do nome, né? Lembrei-me do nome. Então, se ele for pronominal, aí você usa a preposição e a preposição ainda é o de, tá? Aí, olha, não tem problema, tá? A não ser que a gente vai encontrar uma única variante, né? É quando você tiver o sentido de ouvir a lembrança ou cair no esquecimento. No caso aí, ó, do verbo pronominal. Esqueceram-me as chaves. Caiu no esquecimento, né? Ou então vê a lembrança que ele havia esquecido daquele objeto, tá? Então, a gente vai poder identificar essas possibilidades aí, tá bom? Então, não se esqueça aí desses recursos. Ver se a gente avança mais um. Não, vamos fechar só essa questão aqui, ó, para a gente acabar de ver aqui essa questão do verbo esquecer. Aí a gente passa para a próxima aula, tá? Esqueci-se da personalidade dela. Ele quer que você encontre a incorreta. Esqueci-se da personalidade dela, né?
Esqueci-me a personalidade dela. Esqueci a personalidade dela. Bom, vamos, o que é que tá aqui, ó? Esqueci-se, né? Tá errado, professora? Tá. Por quê, gente? Porque no caso aqui, o pronome, ele tem que concordar também, ele tem que fazer aqui uma adequação às pessoas do discurso, né? Se a pessoa do discurso está na primeira pessoa, o verbo, né, o núcleo verbal está na primeira pessoa, o seu pronome também tem que estar na primeira pessoa, o me, né? Até que, se ele é pronominal, ele pede a preposição. Só que aí é uma outra questão em relação à concordância. Os pronomes, eles precisam estar adequados aí ao nome ou a pessoa do discurso que está sendo relacionada à flexão inicial. Então, a inadequação aí não é nem de regência, mas vamos identificar. É uma inadequação pronominal. Esqueci-me a personalidade. Bom, o verbo esquecer pronominal, corretamente do jeito que ele está grafado aqui, ele é um verbo transitivo indireto. Portanto, pede a preposição de. Quando ela se contrai com o artigo a, que acompanha aqui o substantivo personalidade, você coloca lá o da, né? Então, inadequada também aí a letra B. E a única corretíssima aqui, gente, ó, seria a letra C. Alternativa correta, letra C. Nossa primeira aula de análise linguística, falando sobre regência, terminou agora. Só 3 minutinhos para a gente poder organizar aqui os nossos materiais. E aí a gente volta para dar continuidade aos exercícios e chegar na questão da crase. Tá bom, gente? 3 minutinhos só.